Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre investigador particular, detetive particular, como queiram usar a nomenclatura, tá bom? Gente, olha só, são assuntos muito simples que nós vamos tratar, mas nós precisamos dar uma cutucada em nós mesmos, tá? Para que a gente não caia em alguns problemas ou não venha a se envolver em alguns problemas que não era preciso, não havia necessidade do detetive estar caindo em problemas que são coisas normais do dia a dia. E pelo fato de, principalmente, os caras que já estão trabalhando nisso, os investigadores que já estão nisso, acabam meio que cedendo, deixando cair na rotina. O atendimento que tu fez hoje, por exemplo, tu pode não estar prestando muita atenção, porque caiu na rotina, tá? Mas o atendimento que você fez hoje foi o mesmo atendimento que você fez ontem, semana passada, do mesmo estilo, do mesmo, o mesmo tratamento com o cliente, o mesmo tratamento que você deu para a investigação da semana passada, tu está dando para hoje também. Então, se chega um cliente, às vezes, te pedindo um serviço de poucos dias, tu já está naquela rotina e tu aceita, aí tu não encara o problema dele como um problema muito complexo, e como ele vem no desespero, você é uma empresa, é um autônomo, precisa lucrar, você vai, e aí vem os problemas. Então, esse vídeo é mais um alerta, né, para que os detetives fiquem um pouquinho mais ligados. Dois públicos que nós vamos atingir com esse vídeo. Primeiro, o público leigo, a galera que gosta de investigação, gosta de detetive, gosta desses assuntos, já teve problemas pessoais e não conseguiu resolver, mas pensa consigo, pô, era fácil, eu conseguiria resolver esse problema, mas e aí, o tempo que eu tinha? Ou aqueles que querem fazer curso de detetive e ainda estão pesquisando aí onde vão se cadastrar para fazer o seu curso, e que vai ser aqui conosco, né? Vai ser com o pessoal da agência aqui da SE. O outro público são os detetives. E aí nós temos que dar um toque bem legal. Pessoal, nos grupos, eu vou falar grupo de WhatsApp e Facebook, tá? Que é o que mais tem. Eu vou estar toda hora repetindo esses troços para massificar na cabeça de todo mundo. Tem uma galera aí nos grupos de WhatsApp e de Facebook que fizeram curso de detetive, mas não trabalham como detetive. Trabalham, é funcionário público, trabalham numa empresa X, ou tem o seu negócio próprio que não tem nada a ver com investigação e tá aí, lotando os grupos de WhatsApp. Faz uma investigação hoje, outra investigação semana que vem, outra no mês que vem. Não tem uma experiência, não tem uma rotina, e aí acaba pegando aqueles tipos de clientes desesperados, que tá com um pepino na mão e te oferece ali e fala para você assim, 5 dias tu resolve. É tranquilo, em 7 dias você resolve. Eu não tenho tempo e nem sei como fazer, mas é facinho, eu já tentei, tava quase. Só que tem alguns detalhes que eu precisei de um profissional. Aí você vai. Porque tu não tá nem um pouco preocupado em aumentar a sua rede de clientes ou fazer um belo trabalho. Você quer aumentar um pouquinho a sua renda. E viu na profissão de detetive uma opção boa. Tem aqueles detetives que não está tendo uma rotatividade de clientes, não está empregado e precisa de clientes para aumentar a sua renda. E aí acaba caindo também no mesmo problema. Vem um cliente desesperado, quer resolver os seus problemas, e na cabeça do cliente tem que ser aquilo que ele quer, senão para ele não resolve. Talvez já está vindo de outro detetive, e esse detetive trouxe o que ele precisava ver. Mas ele não queria isso, ele quer algo de qualquer jeito para incriminar aquela pessoa, ou para tocar o terror para aquela pessoa lá. Aí ele te procura. Aí ele te procura, te oferece, fala que em 5 dias tu resolve, te oferece um valor X, tu tá meio que desesperado, tá precisando de grana, né? E uma boa parte dos detetives estão nessa situação. Aí você acaba tendo problemas no qual nós vamos tocar hoje. Esse vídeo é muito importante. Veja, são coisas simples, mas tem uma boa parte dos detetives que estão adormecidos por esse tipo de situação e acabam se incomodando por uma coisa que não precisava. Preparei alguns slides para vocês aí, para nós acompanharmos juntos, tá? Para não ficar uma coisa chata, só eu falando aqui. Vamos dar uma olhadinha ali. Pessoal, primeiro ponto que eu vou destacar para vocês. Esse material aqui e outros materiais que irei colocar vai estar no curso de detetive, do nosso curso de detetive, tá bom? Então, esse material que está gravado que vocês estão assistindo aqui, dos dias de investigação, vai estar no curso, tá bom? Porém, ele é uma sequência, né? Como tá ali, é sequencial. Esse material, para ser bem executado, necessita de outros conhecimentos do mundo investigativo. Exige outras observações na sequência das abordagens do assunto. Então, pessoal, vai dar certo essas questões de poucos dias para um caso complexo ou mais dias por conta de outros assuntos investigativos. Tá bom? Não pode pegar esse assunto, bater o martelo e dizer que é isso. Isso é uma orientação, é uma luz que a gente lança para que vocês agreguem em outros conhecimentos investigativos. Tá certo? Tudo dentro de uma investigação é complemento uma coisa da outra. Tá certinho? Nada é separado. Observações finais. No final nós vamos colocar algumas observações para vocês
das melhores opções para aceitar tais serviços. E veja, para não ficar um vídeo muito comprido, que já vai ser comprido só pelo assunto X, né? Nós vamos colocar algumas opções para que mexa um pouquinho com a cabeça de vocês. Existem várias de ambos os lados, mas serão colocadas algumas bem simples e bem diretas para que vocês saibam separar depois. E que quando vier essa situação para vocês, vocês já estão com essas situações massificadas aí na cabeça de vocês, para não terem problemas futuros, incômodos, possíveis processos, vou ter que estar devolvendo dinheiro, perdendo a sua credibilidade ou algo do gênero. O assunto será tratado, pessoal, então, sobre a quantidade de dias do detetive particular. E aqui nós temos os cuidados ao aceitar um serviço de poucos dias. Volto a dizer, e sempre vou estar falando isso no decorrer do vídeo, dá para fazer os casos complexos em poucos dias? Sim, dá para fazer. Isso é um cuidado que você tem que ter ao aceitar esse tipo de serviço. Volto a dizer, o cliente, quando ele te paga, ele está se lixando para que, se você teve que contratar outra pessoa, teve mais gastos com seu veículo, teve que contratar outros sistemas de buscas, teve que contratar outros materiais, não pôde fazer hoje, vai ter que fazer amanhã, ele não está nem aí. Ele pagou, ele quer as provas. E veja, ele quer prova. Ele não quer saber a realidade, que é o que ele tem que ver. Ele quer as provas. Então, cuidado, vamos atentar para esses cuidados aí. As apresentações dos motivos que podem ser usadas no seu dia a dia profissional. Vejam só, os motivos que podem ser usados. Tá bom? Ali faltou um S ali, né? Ficou uados, né? Mas é usados. Nos destaques, pessoal, as apresentações destacadas servem para melhorar e facilitar o entendimento do profissional. Tá bom, pessoal? Então, veja assim, é uma luz que a gente vai estar lançando para que vocês fiquem mais por dentro sobre isso aí. Vamos dar uma olhadinha no outro slide que tem aí. Sendo separado aqui para vocês, nós temos os problemas, né, pessoal? A quantidade de dias do detetive particular, os cuidados ao aceitar poucos dias de investigação, é o assunto tratado. E nessas situações nós temos esses possíveis problemas quando você aceita um serviço de poucos dias, achando ali, né, que o cliente está desesperado e que as coisas que aconteceu com ele ainda continuam acontecendo, e aí você vai para a rua e tem grandes problemas e depois não tem como voltar atrás, né? Você pode correr o risco de se queimar e tendo algumas situações aí pendentes a resolver, tá bom? Como delas, vou listar 3 aqui, mas como forma de luz, são vários. Primeiro deles, perda de credibilidade. Isso daqui é crucial para a vida do investigador, tá bom? Segundo, processos legais. Pô, o cliente ele pode te processar sim, cara, dependendo do que tu andou fazendo, dependendo do que você aceitou e dependendo do que você andou fazendo e de como findou isso daí e os acordos depois que vocês tiveram, o descontentamento do cliente, não era aquilo que ele pediu, o que você apresentou não foi aquilo que ele pediu, então tem que tomar cuidado com isso daí, cara. E outro problema, danos financeiros, dentre outros. Cara, essa questão de danos financeiros para os detetives aqui no Brasil é complicado, tá? Porque, cara, tem muito detetive que não consegue ter uma rotatividade de clientes. Nós sabemos disso muito bem, tá, pessoal? Quem está me assistindo aqui, quem está nos grupos de WhatsApp, tá muito ligado nisso daí, tá? Grupos de WhatsApp e grupo de Facebook. A única coisa que você não vê falarem nos grupos é sobre detetive, sobre o dia a dia dos detetives. O que mais se encontra é nego vendendo cursos. Todo mundo vendendo apostila, vendendo credencial, migração, distintivo, um monte de materiais aí e as orientações do dia a dia da profissão, bicho, é difícil, tu não encontra. Dá para contar na palma da mão, ainda vai sobrar dedo ainda, né? Dá para contar numa mão, ainda vai sobrar dedo dos grupos que a gente vê que trata o dia a dia do investigador, tá bom? E isso serve como orientação, que tem muito nego adormecido aí, tá? Do primeiro motivo, vamos tratar de alguns detalhes para que vocês fiquem bem por dentro, tá? Como eu coloquei aqui no primeiro slide para você, clientes. Lembrando, pessoal, não são todos os clientes. Uma boa parte dos clientes vem com toda a verdade para vocês e vem entregue para vocês para que vocês venham a ajudar ele da melhor forma. Ser a parte lúcida do seu cliente da melhor forma. Porém, por outro lado, existe também uma quantidade de clientes que vêm com
baita pepino nas mãos e vem com algumas coisas nos seus dizeres, vamos dizer assim, que pode comprometer o seu trabalho. Então fique atento para você saber separar e balizar essas situações. Vamos acompanhando os slides enquanto eu falo. Eu vou intercalando aqui o slide, né, para que vocês leiam um pouco, para que vocês assistam um pouco, para ficar uma coisa bem leve, uma dinâmica bem legal, tá bom? Sobre os clientes. Primeiro deles, viés de confirmação é um dos problemas que o detetive poderá enfrentar se cair de cabeça em um caso tão complexo em poucos dias. Segundo, a manipulação ou engano. Terceiro, a falta de objetividade. Quarto, perda de tempo e recursos. E o quinto, a falta de cooperação com outros investigadores. Tá certinho, pessoal? Então nós vamos voltar a tratar sobre esses assuntos agora de uma forma um pouquinho mais detalhada para que vocês estejam meio por dentro de cada tópico desses daí. Vamos lá então? Pessoal, o detetive ele deve ficar atento ao aceitar um trabalho de investigação de 5 dias ou uma semana, devido ao tempo insuficiente. Isso todo mundo sabe, tá bom? Recursos limitados, complexidade do caso, a prioridade e compromissos existentes ou questões financeiras. E daí, pessoal, surgem problemas quando o detetive acredita demais em certos tipos de clientes. Como o primeiro que nós vimos, viés de confirmação. O que seria isso? Ao acreditar cegamente no cliente, pode ocorrer do detetive buscar evidências que confirmem a sua crença, a crença do cliente, ignorando ou descartando informações que possam contradizê-la. Isso mesmo. Isso pode levar a uma investigação parcial e incompleta. O outro ponto é a manipulação ou engano. Lembra que nós vimos ali? Um cliente pode mentir ou omitir informações importantes para proteger a si mesmo ou outras pessoas envolvidas no caso. Se nós, detetives, formos acreditar demais nessas informações, ele pode acabar sendo manipulado ou enganado, prejudicando a sua investigação. Então, foco e atenção total nisso daí. A falta de objetividade. Nessa situação, o detetive pode perder a sua objetividade e imparcialidade no caso. O que pode, pessoal, levar a estabelecer visões errôneas ou, pior, ações precipitadas. Isso pode afetar a confiança do detetive e comprometer a resolução do caso. Perda de tempo e recursos, isso é muito delicado, pessoal. Se o detetive investir muito tempo e recursos em uma linha de investigação baseada apenas na palavra do cliente, ele pode acabar perdendo recursos valiosos em uma linha de investigação equivocada, negligenciando outras pistas ou outras evidências que poderiam ser mais relevantes. E a falta de cooperação com outros profissionais, o que seria, né? Se você, detetive, fica nessa onda de acreditar muito no cliente, ele pode se recusar a colaborar ou considerar informações fornecidas por outros investigadores ou outras fontes, se caso ele já andou fazendo alguma investigação, porque ele quer resultados que ele precisa. Isso pode limitar a troca de informações e a colaboração com outros profissionais, prejudicando a sua investigação como um todo. Portanto, gente, deu para entender esses detalhes, né? É importante que o detetive mantenha o equilíbrio entre confiar no cliente e manter uma postura crítica e objetiva ao conduzir uma investigação. Lembrando sempre, quando os clientes vêm com esses problemas todos para você, não só com o problema em si para você resolver, mas problemas de questão de tempo, de recursos e trazer um monte de ideias dele que ele quer que você siga,
você vai ter esses problemas graves durante e depois da sua investigação. Veja, é uma coisa simples e que muitos detetives estão sofrendo com isso por conta de outros vários pontos. Primeiro, uma boa parte dos detetives que estão nos grupos de WhatsApp, eu vou falar mais dos grupos de WhatsApp, o WhatsApp e Facebook é o que mais tem. Detetives que fizeram cursos e não vivem de investigação. Tem outros trabalhos, são funcionários públicos ou trabalham em algum outro setor de uma empresa, fizeram o curso e está todo mundo em grupos de WhatsApp. Faz um caso lá de vez em quando, então não tem experiência, não entende as necessidades do cliente, não entende as exigências do cliente, não entende os problemas que podem acontecer dentro de uma investigação e acabam tendo um problema desnecessário e até a credibilidade da profissão vai lá no chão, porque acabam colocando que todos os investigadores são nessa mesma linha aí. Tem aqueles detetives que não têm condições de atender um cliente, fizeram um curso, mas não estão preparados para atender um cliente. E da mesma linha, estão desesperados, porque não tem emprego, né? Ele depende daqueles trabalhos de investigação, está com dificuldade de ter uma rotina de clientes, e quando aparece o cliente desesperado, precisando resolver um pepino dele, às vezes com problemas psicológicos por conta do problema que ele está passando, junta com um detetive que também está desesperado, inexperiente, e acaba aceitando esse tipo de serviço e dá um boom de problemas para todos os lados. Cuidado com isso daí. O outro ponto são os profissionais de longa data, que estamos acostumados a ficar mais tranquilos, Você está atendendo quase todos os dias, você tem clientes para atender. Então, o atendimento que você fez hoje, você não está se tocando disso daí. Mas o atendimento que você fez hoje pode ser o mesmo atendimento que você fez ontem, o mesmo estilo que você empregou ontem, o mesmo estilo de atender o cliente da semana passada. Então, tudo está sendo uma coisinha repetitiva. E a gente não está tratando caso a caso com os seus devidos cuidados e detalhes que tem que ser. Ou seja, estamos tranquilão, Estamos caindo na rotina. E quando acontece esse tipo de situação, você, não, estou tranquilo, estou acostumado a fazer esse tipo de trabalho aí. E aí você vai para a rua e o caso é muito mais complexo do que você imaginava que era. Só que quando o teu cliente te pagou, ele quer resultado. Não me importa se você teve problemas com recursos, não me importa se você teve que contratar mais gente, não me importa se você teve algum problema e teve que fazer o caso em outro dia, eu quero as provas. Por isso que nessas cutucadas a gente tem que ficar ligado. Vamos dando uma olhada em mais outros pontos, porém. Mas e agora? Será que nós temos alguns pontos positivos disso tudo? Tem alguns momentos que a gente pode aceitar tranquilamente fazer um caso de investigação em 1, 2, 3 dias, 4, 5, 7 dias. Tem algumas situações aí? Tem. E nós vamos ver agora algumas opções suaves de você fazer isso daí. Óbvio que sempre estabelecendo alguns pontos para o seu cliente. Um contratinho, deixar especificado de que pode alterar alguns dias sem alterar valores, até porque você precisa de tempo. E como eu digo, por mais simples que sejam os casos de investigação, eles são complexos, tá? Às vezes você espera pegar alguma coisa e tem um grau de dificuldade que você nem imaginava. Mas era simples, não era? Vamos dando uma olhadinha aí. Se o cliente não tem pressa de resultados e o detetive tem disponibilidade, pode ser aconselhável aceitar um serviço de curto prazo. Não tem problema algum, gente. A gente vai ter que só cuidar alguns detalhes. Vou te dar alguns exemplos de situações semelhantes em que um detetive pode aceitar um serviço de poucos dias, que inclui, porém tem outros vários, tá? Vamos ver um deles. A verificação de antecedentes criminais. Olha que simples. Um cliente pode solicitar uma verificação de antecedentes criminais de uma pessoa antes de contratá-la ou iniciar um relacionamento profissional ou até mesmo pessoal com essa pessoa aí. Se o cliente não tem pressa, o detetive pode realizar uma investigação em alguns dias. Isso é coisa tranquila, dá para fazer. Investigação de crédito online. Empresas ou indivíduos podem contratar o detetive para investigar o seu crédito online.
Qual é o problema? É simples. Como expectativas negativas ou informações falsas. Isso é de boa do detetive fazer. Agora, o cliente não tendo pressa, vamos sempre martelar nisso daí, e limpar a sua crença, o detetive pode realizar uma investigação em poucos dias, não tem problema nenhum. Uma vigilância pessoal, uma campana somente para critérios de observação, o cliente pode solicitar uma campana de uma pessoa específica por motivos pessoais ou de segurança, dentre outros, tá? Ele não tendo essa pressa e deseja apenas obter informações básicas sobre os movimentos da pessoa daquele dia, ou daqueles 3 dias, 5 dias, o detetive pode realizar essa campana nesses poucos dias tranquilamente. A investigação de proximidade. Se um cliente suspeita da atividade suspeitas, óbvio, desculpa a redundância, em sua vizinhança, mas não tem pressa em obter resultados. O detetive pode realizar uma investigação de curto prazo para coletar informações sobre os vizinhos, né? Sem pressa nenhuma. Agora, é importante, volto a dizer, lembrar que, mesmo em casos em que o cliente não tenha pressa de resultados, o detetive deve garantir que a investigação seja realizada de forma eficaz e dentro dos parâmetros éticos e legais, porém sem aquela pressão de tempo. Qual o objetivo principal? Apenas levantar uma informação ou algumas ideias daquele dia, daqueles específicos dias, independente do resultado que vai dar, sem aquela pressão de que precisamos levantar provas contra o fulano que está me ameaçando, ou o estelionatário, ou casos de traição, porque eu quero entrar na justiça por conta dessa traição, ou coisas relacionadas disso. Veja, são coisas completamente diferentes e que dá para aceitar. Dá para você fazer esses casos complexos aí, junto com o seu cliente em 5 dias ou 7 dias, tipo estelionatário, ou um caso de traição? Dá para fazer, mas tome muito cuidado e coloque bem no papel de que você vai para a rua para conhecer o dia a dia do investigado. Gente, eu te garanto que nesses casos complexos, de 3, 5 dias, uma semana, recém você vai estar conhecendo a rotina do investigado. Para que você saiba onde depois posicionar os seus veículos, ver no dia a dia se vai ser necessário gastar mais, contratar outro investigador para te dar apoio por conta da correria daquele investigado, para que você trabalhe de uma forma mais leve. Se o investigado vai apresentar algumas coisas que vai depender somente dele, né? Óbvio, né? Se ele vai apresentar algumas coisas dentro desses 3 dias, dentro desses 5 dias de uma semana, pô, é golaço teu. É sorte e também a persistência de estar ligado nesses dias iniciais, conhecendo o investigado. Mas se não, não é nenhum demérito, não é nem para ficar abalado. Você está apenas conhecendo a rotina desse cara. Você não sabe se o investigado cruza o semáforo vermelho com frequência. Você não sabe disso daí. Em 2 dias você não vai ficar sabendo disso. Você não sabe se ele dá preferência na rotatória ou não, ou se ele se atravessa em umas rotatórias. Se no semáforo ali, entre o verde e o vermelho, né? Entre eles ali, no sinal de alerta, ele cruza ou ele para. Você não sabe se ele tem o costume de dar uma volta na quadra antes de chegar em casa, ou quando sai de casa, ou no trabalho. Você não sabe disso daí. Você só vai conhecer isso daí na rotina do dia a dia, nesses poucos dias. Para que você saiba se vai muito para frente, né? Se fica cuidando ele mais de longe, ou se vai ter que colocar mais alguém, até por conta do trânsito da tua cidade. É para isso que servem os poucos dias de investigação. Dá para fazer esses mais complexos? Faz, mas tomar muito cuidado com esses pontos aí. A perda de confiança é um risco significativo para o detetive. Se ele não for capaz de fornecer resultados consistentes e ansiosos, vamos dizer assim, a sua crença pode ser prejudicada. Já parou para pensar nisso daí? Isso pode levar à perda de clientes existentes e à dificuldade em atrair novos clientes. Pessoal, a confiança é essencial no trabalho de um detetive, pois os clientes confiam em nós para resolver os problemas e fornecer as informações precisas. Outro desafio é a possibilidade de enfrentar processos legais.
Se o detetive agir de forma ilegal, como invadir a privacidade das pessoas ou utilizar métodos ilegítimos para obter as informações, além de não conseguir entregar o que foi imposto pelo cliente, porque o cliente te impõe, que em inúmeros casos não quer enxergar a realidade dos fatos. E sim buscar somente aquilo que lhe convém. Isso é um problema muito grave e muitos detetives caem nisso. Você pode ser envolvido em um processo criminal ou um processo civil. Isso pode resultar em multas, indenizações e até mesmo na perda de futuros clientes ou da sua profissão como um todo. Então é fundamental que o detetive esteja ciente das leis e regulamentos em que ele tem que cumprir e atuar dentro dos limites legais e pontuando a melhor forma para executar tal trabalho. O profissional é você, não te esqueça. Além disso, tem os danos financeiros, que também podem ocorrer para o detetive. E também para o cliente também, né? Se ele não realizar uma investigação adequada, cometendo erros graves ou até negligenciando os interesses do cliente, pode ser responsabilizado por danos financeiros. E aí, olha o problema, olha o pepino que tu tem. Isso pode incluir a perda de provas cruciais em um processo judicial, a falha em resolver um problema ou até mesmo a acusação de falsificação de resultados. Você está desesperado, não conseguiu fazer nada. Esses danos financeiros podem resultar em perda de receita e até na falência do seu próprio negócio. Para evitar esses problemas, gente, é importante que o detetive, fiquem ligados nisso, é importante que o detetive atue de maneira ética e profissional. Nem deveria estar falando isso daí, mas tem que falar, né? Seguindo as leis e regulamentos, ok? E mantenha a qualidade e precisão do seu trabalho. E fique atento, fique muito atento às solicitações de clientes desesperados, ou que tentam impor ao detetive o que deve apresentar. Como, por exemplo, quanto tempo de investigação e estipular valores. Então, para evitar esses problemas futuros, já fique atento desde o início. Isso não é uma coisa anormal de acontecer. Como eu volto a dizer, uma boa parte dos detetives passa por essa situação. Sejam aqueles detetives que já têm o seu trabalho fixo e fazem os serviços esporadicamente, desde aqueles detetives que não têm emprego, precisam ter clientes nessa profissão, estão desesperados por clientes, ou estão precisando de uma grana, e dá o encontro desse cliente desesperado, e acaba aceitando esse serviço, torcendo que em 5 dias ou 7 dias vai conseguir fazer, quando vê o problema é gigantesco, como aqueles nobres colegas que estão todos os dias atendendo alguém, e caiu na rotina. E aí quando vem um pepino desses aí, já está na rotina, o cara já está acostumado. O cliente que você atendeu hoje é do mesmo estilo que você atendeu ontem, semana passada, mês passado. Você vem numa sequência tratando todo mundo igual, todo cliente igual, todo caso igual, todas as formas de abordagem igual, todos os procedimentos quase iguais. E aí quando você entra num caso desses, o seu problema já começa no primeiro dia. Quando você assinou o contrato, quando o cliente te pagou a primeira prestação, a primeira parcela, ele já quer tintim por tintim do que está acontecendo, já quer provas hoje. Tá nem aí do grau de dificuldade que você está tendo na rua. Não tá nem aí se você teve que contratar mais um motoqueiro, teve que contratar outro carro, teve que contratar mais materiais de pesquisas, teve que contratar outros materiais que não estavam previstos naquilo dali, até porque a complexidade do caso era muito maior e tu nem imaginava, achava que era apenas mais um caso normal. Porque está muito suave na nave. Rotina do dia a dia. Tome cuidado e veja que são assuntos muito tranquilos, são assuntos muito leves, mas que está adormecido para a maioria dos detetives. Então, para não cair nisso, quando vier um cliente desesperado, com cheios de problemas, já te falando que ele já fez a investigação dele por conta própria, já tá te dizendo que é fácil, que em 5 dias tu resolve, que em 1 semana tu resolve, que está muito caro, que ele faz uma oferta do valor X.
Não estou dizendo que não é para fazer. Faz, todo o dinheiro é bem-vindo. Mas, cara, lembre desse vídeo. Lembre-se desse vídeo, tá bom? Tudo pode acontecer numa investigação. Quando você vai puxar um pelinho, achando que vai sair um gato dessa investigação, quando na verdade saiu um urso. E você não tem condições para domar esse urso aí. Então, para evitar problemas futuros, compartilhe esse vídeo. Curte o vídeo, compartilha, acesse o nosso canal, seja aí um nosso seguidor, que a gente vai estar colocando alguns outros assuntos simples, mas que está adormecido para a maioria dos detetives. Um grande abraço, obrigado por ficarem até o final e até mais, gente.